Olá pessoal, eu sou o professor Claudio Henrique e na aula de hoje a gente vai falar do Brasil colônia. Brasil colônia em que momento da história? Por volta do século XVI, quando se inicia o processo de expansão territorial. O que seria isso? Essa expansão territorial seria o processo que nós chamamos também de processo de interiorização, né? Onde os bandeirantes e outros grupos passaram a adentrar de mata adentro, passaram a conhecer o Brasil, que é hoje, né, reconhecidos os 5 cantos do Brasil, né? Onde o eixo estava sobre o Nordeste, né, e pegando parte do Sudeste. Agora, esse eixo de desenvolvimento da economia vai sair para a região Centro-Oeste, Sul e Norte, né? Ou seja, nesse processo de interiorização, vai ser reconhecido as terras onde hoje é Centro-Oeste, Sul, Norte, né, do Brasil, a região do Mato Grosso, no Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, né, a região Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no Norte, o Amazonas, Rondônia. Então foi nesse processo de interiorização. A princípio, né, o início da colonização, os portugueses eles se concentraram-se no litoral, né, feito caranguejos, podemos dizer assim. Então, durante muito tempo, toda a região do litoral, pegando aqui Nordeste e região também Sudeste, pegando Rio de Janeiro ali, né? E outros mais, daqui do Maranhão, toda essa parte, Maranhão até Rio de Janeiro, toda essa região do litoral ela é explorada. Mas houve uma necessidade, fator econômico, né? E de outras é, é, ramificações que fez com que houvesse a necessidade de fazer esse reconhecimento do interior do Brasil. Nós chamamos de interiorização, reconhecimento de interiorização, né? Essa expansão territorial. Então, assim, já que os portugueses estavam sobre o litoral do Brasil, né? Eles saíram, né, da Serra do Mar, que dificultava os avanços, né? A atividade econômica, a extração do pau-brasil e a empresa açucareira, né? Durante o pau-brasil, a cana-de-açúcar, a pecuária, foram as principais atividades econômicas dos primeiros séculos da exploração dos portugueses, né? Ficaram muito submetidos ao Nordeste, pegando a região também Sudeste. Mas essa expansão vai se dar, né? A gente reconhece que o Tratado de Tordesilhas, né, dividindo as terras para portugueses e espanhóis, né? Nesse processo, as áreas ocupadas seria isso que está simbolizado pelo vermelho, né? Então, a interiorização, essas setas verdinhas, estão indicando que estão saindo do Nordeste, do litoral principalmente, né? Do litoral como um todo, que pega a região Nordeste e Sudeste, saindo do litoral para a região Centro-Oeste hoje, Norte e Sul, né? Isso se dá a expansão territorial, que nós chamamos de interiorização. Então, os fatores gerais, né? Os fatores gerais, os elementos de interiorização, né? Estava lá as buscas desses bravadores seriam em busca de quê? De drogas do sertão, que a gente vai especificar o que é isso, a pecuária, as missões jesuíticas, o bandeirismo e a mineração. Então, esses 5 pontos, né, que é droga do sertão, pecuária, missões jesuíticas, bandeirismo, mineração, vai surgir todo esse processo político de interiorização, né? As drogas seriam alguns produtos de descobertas, né? A pecuária, o gado vai ser de grande importância para a alimentação, já que quando era o eixo todo voltado no Nordeste, no litoral, aliás, entre Sudeste e Nordeste, os navios vinham e traziam os mantimentos. Agora, no processo de interiorização, precisa da pecuária, do gado, dentro desse interior, né? E as missões jesuíticas, no processo de catequizar os índios, o bandeirismo são os bravadores, a mineração ela veio como descoberta, o ouro, né? Na região da atual Minas Gerais. Então aqui a gente vê um mapa, né, do arquipélago, né, econômico no período colonial.
O verdinho simboliza a cana-de-açúcar, a cor rosa a pecuária, a cor de abóbora a mineração, né? O azul as drogas dos sertões, principalmente no norte, né? Então o que seria o primeiro ponto, como ficou, né, lá pontuado? As drogas dos sertões, primeiro ponto, né? Seria no norte, onde é hoje o Amazonas, né? Região Amazonas, no Vale Amazônico. O que seria, né? Os colonos portugueses eles buscavam o norte em busca de especiarias, ervas medicinais e aromáticas, né? Buscavam também madeira, ovos de tartaruga e peixes. E em nome de guerra justa, houve a morte de muitos índios, né? A pecuária na região nordeste, sul e sudeste, né? E nordeste. O nordeste, principalmente. A pecuária ostensiva, onde o gado era expulso dos engenhos, e ao longo do rio São Francisco, várias fazendas de gado surgiram. A expansão territorial seguiu a trilha das fazendas de gado, né? Então, o fator que propiciou para o desenvolvimento do gado foi essa expansão territorial, né? O gado se expandiu de matas adentro. Sudeste, né? São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, a pecuária é presente, né, no Sudeste, esteve ligada ao tropeirismo, né, e à extração de metais preciosos. Sorocaba e Taubaté faziam parte da rota dos tropeiros, com feiras importantes, né, muares, gado. Sul e o tropeirismo, né, atividades econômicas que levavam tropas de muares e gado para outras regiões, como Minas Gerais e São Paulo, né? Favoreceu a colonização com o surgimento de muitas cidades, Viamão, Vacaria, Paraty, Sorocaba, que é uma das imagens, né, desse processo, certo? A gente vê aqui as vacas, os carros de boi, né? As mulas aqui dos viajantes, né? Que eles fazendo, descansando em algum momento, que as mulas, né? Dos tropeiros, deixando bem claro, os tropeiros que a gente estava com as mulas em viagem, isso no processo de interiorização, né? Então as mulas, os tropeiros, tiveram um papel importantíssimo nesse processo de interiorização, que são em um rancho, né? Um local fazendo a sua alimentação, a gente vê a panela de alumínio. O feijão tropeiro vai surgir nesse período, né? O famoso feijão tropeiro, que já podemos dizer um vaqueiro com o gado de matas adentro. A gente vê aqui o mapa, né? A questão de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, nesse período. Então as missões jesuíticas, né? O terceiro ponto. As missões jesuíticas, a gente sabe que os padres jesuítas vieram para catequizar os índios, né? Tinha uma missão importantíssima. Então é na região sul e norte, né? Os aldeamentos surgiram além de linha de Tordesilhas, né? A catequese protegeu os índios e os bandeirantes não gostavam, né, dessa prática dos jesuíticas. As missões eram atacadas para a obtenção de índios, que a gente vê, né, todo um trabalho desenvolvido, né, das missões jesuíticas, né. Bandeirismo, o que seria os bandeirismos, né? São fortes homens bravadores que vieram para reconhecer esse Brasil, e, né, muitos vieram da Europa na ideia de enriquecer, né? Então esses bandeirantes, né, eles tiveram um papel significativo no processo de interiorização do Brasil. Eles vieram no intuito de enriquecer e fizeram o reconhecimento dessas terras e povoaram, né? Ajudaram a povoar, a colonizar mais o interior do Brasil. Onde hoje é São Paulo, onde hoje é Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais. Então os bandeirantes tiveram uma grande importância nesse processo político de interiorização. Então, o bandeirismo, São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, né? São Vicente em decadência, buscava ser outra alternativa, a economia de sobrevivência, né? Pré-índios procurar metais preciosos, né? Eles iam capturar índios, era um dos pontos dos bandeirantes,
em troca para tornar esse índio como comércio, né? E procuravam metais preciosos e capturavam negros, né? Tudo isso era a função dos bandeirantes. Aqui nós temos a figura de um dos bandeirantes, índios capturados, né, para negociação. Era um verdadeiro comércio de escravo com os índios. Aqui uma iconografia busca representar um paulista, né? As entradas, o que seriam as entradas, né? São expedições patrocinadas pelo Estado português, né? Então quem patrocinou o trabalho dos bandeirantes, né, foram os portugueses. As bandeiras, né, expedições privadas, né? Os bandeirantes eles saíram de São Vicente, entravam pela mata em busca de índios, metais preciosos e negros fugitivos. Foram importantes agentes da interiorização do Brasil, né? Os bandeirantes. Aqui nós temos erguendo com certeza uma cruz, né? Ciclo da caça ao índio, né? A alternativa econômica aos pobres de São Vicente. Com a escassez de negros, a saída foi escravizar os índios. Atacar missões permitia entrar os índios reunidos, catequizados e aptos para o trabalho, né? Então as missões jesuíticas sofreram muitos ataques por parte desses bandeirantes, né? Aqui é uma imagem, importante processo de busca de capturar índios. O bandeirismo de contrato, né, que seria uma nomenclatura de um grupo, esse bandeirismo de contrato ele seria um bandeirismo que era contratados para recapturar negros e atacar quilombos. Qual era a função desse bandeirismo de contrato? Iriam capturar negros, né, e atacar quilombos. Tinha um caráter militar, né? Exemplo, o quilombo de Palmares foi destruído por Domingos, né, Jorge Velho. O ciclo de prospecção, né? Prosperidade, né? O objetivo era encontrar metais preciosos, né? Por isso que muitos bandeirantes se agarraram a essa ideia, alimentar essa política, né? Nesse território, no processo de interiorização, em busca de enriquecer, né? Os bandeirantes eles encontraram ouro em São Paulo, Curitiba, Santa Catarina, né? Descobriram também o ouro de Minas Gerais no século 17, 18. O ciclo de monções, né? Nas cheias os bandeirantes utilizavam os rios Tietê, Paraná, Paraguai e Uruguai. A navegação fluvial facilitava o acesso a regiões distantes, né? Pelos rios eram abastecidos as regiões de mineração. Significado do bandeirismo: ampliação territorial, fundação de vilas, povoamento no interior, avanço sobre terras espanholas. O bandeirante foi importante agente de expansão territorial. Vou deixar bem claro que um dos grupos no processo político histórico da construção do Brasil, no que se deve ao povoamento, os bandeirantes tiveram um trabalho significativamente, já que eles fundaram vilas, né? Houve o processo de povoamento no interior. Então, assim, são importantíssimos no nosso processo histórico. A expansão oficial, né? A ação da metrópole para impedir invasões estrangeiras, a União Ibérica, né, gerou disputa entre Espanha e Holanda e França, estimulando invasões no Brasil. Então a expansão pretendia expulsar os invasores e garantir território, né? Então esse processo de expansão também é um meio para garantir, né, o território aos portugueses. Sacramento do Sul, né, século XVII, 1680, o objetivo era controlar a bacia platina e garantir o domínio comercial na região. Nordeste, Paraíba, ocupar em 1584, século XVI, né, para expulsar os franceses. Tinha essas missões. Para garantir a ocupação foram construídos fortes em São Felipe e São Tiago, em São João Pessoa, né, na Paraíba. Rio Grande do Norte, em 1597, século XVI, né, finalzinho. Ocupação de Pernambuco para a expulsão dos franceses. Fundação do Forte dos Reis Magos. Origem de Natal. Ceará, 1603, século XVII, início.
para a expansão dos franceses, hostilidades com os índios, né? Grão-Pará, 1616, século XVII. Forte do Amazonas, ocupada por franceses, ingleses e holandeses. O forte do Presépio foi fundado como ponto de apoio e defesa. Deu origem à cidade de Belém, né? A região norte ainda continua pouco povoada até o dia de hoje. Foi a última região, né? Os tratados de limites, resolver disputa entre Portugal e Espanha. Até o fim da União Ibérica em 1640, né? A Espanha controlava o Brasil. Com a restauração da monarquia, os portugueses exigiram o que era seu, né? Então, todo esse processo de expansão territorial, isso contribuiu para a colônia portuguesa ter o controle, né? O Churchill, né? A Espanha reconheceu a posse da colônia do Sacramento por parte de Portugal. Madrid, 1750. Base jurídica, UTI, Posidetes, né? Ita Posidetes, que possui de fato, possuía por direito. Garantiu um território quase do tamanho do Brasil atual, né? Então, nesse processo de territorialização, se garantiu quase o que é hoje o Brasil, né? Sacramento, Espanha, né? Sete povos das Missões, Portugal. Guerra de Guaranítica, né? 1750. Jesuítas e guaranis entraram em guerra contra os colonos, muitos mortos e feridos. El Pardo, 1761, século XVIII, anulou o Tratado de Madrid. Sacramento, Portugal. Sete povos das Missões, Espanha, né? Santo Ildefonso, 1677. Santa Catarina foi para Portugal. Sete povos do Sacramento para a Espanha. Badajoz, 1801, século XIX. Sul, disputados por espanhóis e portugueses brasileiros. Sacramento para Portugal, sete povos para a Espanha. O Tratado de Madrid foi estabelecido e suas clausuras também, né? E aí a gente fica por aqui. Então a gente percebe que assim, o processo de interiorização, através dos bandeirantes, foi um papel importantíssimo para reconhecer o território brasileiro, né? E Portugal, em todo o processo histórico de interiorização, ter o controle sobre a colônia. Fica um abraço.